Finalmente o Corinthians voltou a vencer um majestoso e finalmente estou de volta para falar de um jogo do Corinthians. Fazia tempo que eu não fazia isso aqui no canal. O último vídeo, se eu não me engano, foi na vitória contra o Atlético Paranaense no jogo de volta da Copa do Brasil. Então fazia um tempo aqui que eu não falava de Brasileirão, um pouco de Corinthians, mas uma vitória desse tamanho tem sim que ser comentada. Tanto os aspectos positivos, que foram vários, e também os negativos, que tem alguns que tem que ficar esperto, mas enfim, no grande real, no macro da história toda, o Corinthians fez uma boa atuação, voltou a convencer e finalmente voltou a vencer o São Paulo. Mas antes de mais nada, eu já peço o seu like, caso você goste do meu conteúdo, caso você goste desse vídeo, vê ele inteiro, mas se você gostou, deixe seu like, se inscreva, caso você não seja inscrito, rumo a 2.300 seguidores aqui no YouTube, e se você já for inscrito, compartilhe o vídeo com aquele amigo que gosta de futebol, é corintiano, ou gosta de futebol de maneira geral, que eu tenho certeza que ele vai se amarrar aqui no conteúdo. Então bora falar dessa vitória importantíssima do Corinthians para cima do São Paulo. Bem, começar falando aqui um pouquinho da escalação do Dorival, né? Basicamente ele voltou para um 3-5-2, né? Com o Felipe Longo no gol, porque o Hugo Souza ainda está machucado, mas o goleirão não atrapalhou em nada. O gol que ele levou realmente era uma bola muito difícil, foi uma boa cabeçada, já vamos falar desse gol inclusive. Aí a linha de 3, né? O João Pedro Tchoca, o Gustavo Henrique e o Andilleri, aí ali a linha de 5 no meio campo, com os dois alas, né, porque o Mateuzinho e o Bidu se comportam muito como alas nesse esquema. Ali, aí também tivemos o Carrilho, o Martins e o Breno Bidon, e lá na frente, Yuri Alberto e Gui Negão, lembrando que o Garro estava suspenso por ter levado aquele cartão amarelo bobo contra o Ceará, e o Memphis Depay tem toda essa coisa de, jogou data FIFA, não coloca ele desde o início. Eu acho isso uma completa frescura. O cara ganha muito e precisa jogar, e sendo que o jogo dele foi segunda-feira. Eu sei que o Brasil não respeita a data FIFA e tudo mais, mas assim, num jogo tão importante como esse, o próprio Depay poderia entender isso e aceitar jogar, né? Porque da última vez que aconteceu isso, inclusive naquele jogo contra o Atlético Paranaense, ele reclamou muito, então isso não deve ter pegado muito bem, mas enfim. Que bom que não atrapalhou, né? Que bom que não fez falta ele não ter entrado logo no início, mas como a gente viu, foi ele que decidiu esse clássico. Vai que se ele tivesse desde o início, desde o minuto zero, a parada poderia ter sido completamente diferente, poderia ter sido muito mais fácil, né? Mas enfim, enquanto o Corinthians e o Depay sempre vai ser essa relação, o atacante sempre vai mandar e sempre quando ele estiver satisfeito vai estar bom pro Corinthians e vice-versa. Então assim, que bom que não prejudicou tanto, mas eu acho esse negócio de colocar o Depay no banco só porque jogou contra a Holanda há um tempo, eu acho totalmente questionável, mas acontece, né? Mas falando no primeiro tempo em si, foi um primeiro tempo muito bom do Corinthians. Realmente eu não tenho muito o que reclamar. Não deixou o São Paulo pensar muito. Eu sei, o São Paulo estava muito desfalcado, era obrigação do Corinthians vencer esse jogo. Se não vencesse o São Paulo hoje, não venceria nunca mais, porque realmente era um desfalque de peso. Caleri, Rian Francisco, Arboleda, Lucas Moura, Oscar, basicamente dos principais ali era Luciano, Ferreirinha. Então assim, o Corinthians tinha que vencer e tinha que se impor. Por isso que eu inclusive critiquei tanto não colocar o Depay, porque com o São Paulo tão desfalcado, tinha que ir pra cima. Mas mesmo assim o Corinthians fez um primeiro tempo de controle, o São Paulo não conseguia sair, mas assim, era aquele domínio sem muitas grandes chances. O Matheus Bidu teve uma boa chance de um chute cruzado, mas no geral, eu não posso dizer que o Rafael fez milagre atrás de milagre para o Corinthians não estar vencendo. Até que o próprio São Paulo colaborou um pouco com o Corinthians, né? Porque aos 31 minutos o Ferreirinha fez um pênalti totalmente juvenil no Breno Bidon. Claramente não ia ter muita sequência ali aquela jogada, daí o Ferreirinha no caso esqueceu a bola, foi com tudo nas costas do Breno Bidon e derrubou, o VAR chamou e o Daronco deu o pênalti. Pra mim foi penalidade, eu acho que teve o tranco nas costas, pra mim aquilo lá não foi jogo de corpo. E assim, pênalti besta, né? Não precisava daquilo, jogado não dá em nada, enfim. O São Paulo deu a oportunidade pro Corinthians, saiu o Roberto, foi pra bola. O Yuri Alberto que pelo menos aprendeu a não bater cavadinha, né? Bateu firme no canto, né? Sério, e fez um 1-0. E ali a gente achava que o 1-0 tava barato, né? Porque realmente o São Paulo não tava conseguindo sair, não tava jogando bem, e o 1-0 ficou barato. E querendo não é clássico, né? Apesar do São Paulo estar todo desfalcado, era uma bola e poderia empatar. E foi justamente isso que aconteceu, né? No segundo tempo o São Paulo voltou melhor, ele voltou com Tapia, né? No segundo tempo. Se eu não me engano, ele voltou só com o Tapia. Não lembro se ele tirou mais alguém. Mas enfim,
São Paulo voltou melhor, voltou mordendo mais, equilibrando as ações. O Corinthians não estava conseguindo encaixar a pressão, tinha dado uma cansada, apesar de ter tido acabado de voltar no intervalo. São Paulo foi para cima, aos 54 minutos, cobrança de escanteio, na cabeça do chileno, fez o 1-1, né? O Tapa, inclusive, que teve que viajar lá da Rússia, né? Porque ele jogou amistosos com a seleção chilena, mas estava lá para fazer o 1-1. E naquele momento o São Paulo realmente era melhor do que o Corinthians no jogo. O Corinthians claramente estava cansado, o meio-campo estava perdendo as divididas e a torcida já estava começando a ficar insatisfeita com o Dorival, né? Porque era obrigação, de novo, o Corinthians vencer essa partida, tendo em vista o desfalque do São Paulo. E o Corinthians não estava conseguindo se impor, já estava cansado, até que finalmente o nosso professor resolveu mexer. Daí entraram o Memphis Depay e o Vitinho. Só quero ver no lugar de quem. Putz, não vou lembrar agora no lugar de quem. Até achar aqui vai demorar muito. Não, foi o Guinegão saiu pro lugar do Memphis Depay. E se eu não me engano o Martinez saiu pro Pô, agora deu branco. Pro Vitinho entrar, ou o Carrilho, acho que foi o Carrilho. O Carrilho e o Guinegão saíram, entraram o Memphis Depay e Vitinho. Aí o Corinthians começou a ter uma explorada a mais no ataque, coisa que não estava acontecendo na segunda etapa, até o grande lance da noite, que com certeza foi aos 84 minutos. O jogador de São Paulo não afastou a bola bem, a bola voltou no pé do Depay, aí ele viu o Sabino vindo e deu uma caneta, cara, sensacional. Se você não viu, por favor, veja que vale a pena. Com certeza, pra mim, o gol mais bonito do Corinthians no ano, tá? Tirou o Sabino, aí ficou, cara, o gol escancarado, ele escolheu o canto, bateu firme e fez o 2-1, o gol que selou praticamente a vitória, porque eu não vi o São Paulo com muita força pra reverter esse placar, principalmente do jeito que foi o gol, né? Foi um gol bem humilhante. Pra falar bem a verdade, o Memphis Depay realmente mostrou que é o craque. E assim, o nosso holandês chega a 10 assistências e 10 gols na temporada, e isso é um retrato do que é o Depay no Corinthians. O torcedor do corintiano, inclusive eu, critica muito mais o Depay pela postura dele, pelas vezes falta de vontade, do que propriamente com a bola no pé. Porque com a bola no pé a gente sabe que ele é diferente, a gente sabe que ele é craque, a gente não é besta. A gente sabe como que ele é, a gente sabe o que ele faz pela Holanda, e é justamente por saber que ele pode fazer muito mais que a gente cobra tanto. E assim, apesar de ser um ano abaixo comparado a 2024, mesmo assim os números ele tem. 10 gols e 10 assistências, 20 participações diretas para gol. Mas é muito mesmo a vontade de fazer acontecer, sabe? E hoje ele provou, ele calou a boca nossa, né? Inclusive na Globo, né, que tava passando o jogo, o Ricardinho, que é um ótimo comentarista, ele tava falando dessa fase do Depay e, tipo, ele teve que ser interrompido justamente por gol do Depay. Foi um negócio bem legal que aconteceu. Foi, tipo, o pior time possível para reclamar do Depay e aconteceu isso, né? Mas, enfim, foi um golaço, assim, pintura mesmo. E daí abriu margem pro Corinthians ganhar confiança no jogo, até fazer o terceiro gol, né, aos 89 minutos. O Vitinho que entrou bem, o Vitinho que tá merecendo o seu primeiro gol já, né, bateu de fora da área, ia ser um golaço se entrasse, e foi na trave. Aí a bola sobrou no pé do Yuri Alberto, que fez o segundo gol dele na partida. Óbvio que a grande manchete vai ser a canetinha do Depay e o gol, mas o Yuri Alberto deitou também, né, 2 gols, tá voltando a uma boa fase, tomara que ele engate de vez, né? Porque a gente precisa do Yuri Alberto, do Depay, do Garro, todo 100% para o grande objetivo da temporada, que é a Copa do Brasil, lá em dezembro contra o Cruzeiro, né? Porque lembremos, pelo Brasileirão é muito difícil conseguir essa vaga na Libertadores. Então, o negócio é dar a vida na Copa do Brasil. O time tem que chegar voando e com a confiança máxima. E agora com essa vitória, né, além de encerrar um jejum que já incomodava, porque pra você ter noção, o Corinthians em todas as competições não venceu o São Paulo há 7 jogos, a última vitória tinha sido aquele 2-1 no jogo de ida da Copa do Brasil, lá com os 2 gols do Renato Augusto, em julho de 2023, se eu não me engano, e no Brasileirão fazia desde 2020 que a gente não ganhava do Tricolor, então era um jejum que incomodava, e agora não tem mais, ganhamos, e chegamos ao tão sonhado 45 pontos, né, pra meio que afastar qualquer chance de rebaixamento. E de quebra empatamos com o próprio São Paulo com 45 pontos. Inclusive é um negócio muito louco, né? O Corinthians e São Paulo praticamente fazem um campeonato brasileiro idêntico. Vou ler aqui as estatísticas. Bem, eles têm 45 pontos, os dois. Tem 12 vitórias cada, 9 empates cada, 13 derrotas cada. Cada um tem 38 gols marcados e 39 sofridos.
A única coisa que diferencia os dois e que coloca o São Paulo na frente é o número de cartões vermelhos, porque o Corinthians tem 4 cartões vermelhos e o São Paulo apenas 2. Lembrando que os critérios de desempate no Brasileirão são número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, confronto direto, que ficou 3-3, né? Porque lá no Morumbi foi 2-0 e agora 3-1. E o número de cartões vermelhos. Então é nisso que o Corinthians está abaixo do São Paulo, mas querendo ou não, é um recado, né? Chegamos e agora tem que tentar fazer o máximo de jogos tranquilos nessas últimas 4 rodadas para pegar uma confiança muito grande. Lembrando que a próxima rodada é simplesmente uma prévia da semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro no Mineirão. É importante vencer para ir com confiança. Enfim, vitória importante para dar uma respirada que vinha de 2 derrotas consecutivas, nada bom. E agora é isso, focar, tentar terminar o Brasileirão da melhor forma possível para chegar voando no grande objetivo, que é a Copa do Brasil. Comenta aí o que você achou desse jogo, e se você gostou do vídeo, já peço seu like, sua inscrição, compartilhamento, e é claro, até a próxima, falou e fui. Tchau.